Hoje o assunto é aquele que todo mundo quer falar, mas não fala. Eu vou falar sobre ele hoje. Não tenho dinheiro para começar e recomeçar, ou recomeçar em meu trabalho com a minha clínica de estética. Veja, você já viu um ditado popular que diz assim, olha, quem quer faz a hora ou faz acontecer. Então, quantos depoimentos improváveis que a gente não vê nesses tempos, principalmente em meio a dificuldades, em meio a crise, em meio a uma doença inesperada e tudo mais. Quantos que a gente não vê? Não é? Você já viu a situação, por exemplo, do Japão pós Segunda Guerra Mundial? Acabaram de ser literalmente bombardeado, ter tudo destruído. Tinha tudo para ser um submundo, né? O que o Japão fez? Bateu a poeira, falou assim, bom, agora, por onde que a gente vai recomeçar? Imagina o quanto impactante não foi para o Japão receber aquela bomba atômica, destruir sua população, destruir toda uma situação desfavorável, né? Então, veja, ele poderia ter desistido e se tornou uma potência. Se você for ver, quando você tiver tempo, assista lá a trajetória do Steve Jobs, cidadão aí do seu iPhone. Veja qual foi a trajetória daquele cidadão. E ele passou uma vida toda somando experiências que ele tinha, né? Experiências do tipo, olha, a máquina de datilografia faz isso, aquilo faz aquilo, vamos juntar aqui as informações e vamos oferecer cada vez um produto melhor para os nossos clientes. E ele foi construindo, foi criando meios, e se você for analisar lá atrás, não tinha tanto recurso assim. Mas eu não vou ficar me delongando muito nesse assunto não, porque senão eu vou parecer muito nostálgico aqui, daqui a pouco vão aparecer umas carinhas chorando e tudo mais. Mas eu quero te alertar uma coisa, olha, você falar que não tem exatamente nada de recurso nesse momento para recomeçar, talvez não seja uma verdade absoluta. Por quê? Algum recurso a gente sempre tem. Nos resta saber aonde que eu quero investir, não é? É lógico, né? A gente não vai ser aqui hipócrita, nem negligente, nem utópico, né? De falar assim, Nilson, mas você não viu que a gente ficou 60, 90 dias parados sem trabalhar? Nós ficamos mesmo. Até alguns ainda que estão na instabilidade de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Essa tem sido sim uma realidade. Mas sabe o que eu tenho percebido, principalmente durante essa semana aqui na minha clínica? A procura de ex-clientes, né? Clientes atuais e também novos clientes pelos nossos trabalhos, entendeu? Então é assim, você consegue perceber que o mercado ele vai voltar a se aquecer. Por quê? É simples, né, gente? As pessoas estão em casa, né? Fadigadas de estar em casa, muitos comendo demais, outros se olhando demais no espelho e falando assim, não, tá na hora de eu renovar aqui minha toxina, tá na hora de eu fazer um preenchimento, tá na hora de eu fazer minha drenagem, tá na hora de eu fazer uma modeladora, tá na hora de eu fazer uma mesoterapia, tem tanto vazio. Então, quem estiver no mercado atento ao movimento vai ter a oportunidade, né? Você veja, olha, quando a gente quer, a gente faz, né?
Porque assim, você pode falar assim, ah, eu não estou com dinheiro. Tudo bem, não vou ir lá vasculhar suas contas para saber o quanto de dinheiro que você tem. Mas eu te digo que a gente sempre tem um recurso. Quando a gente quer comprar alguma coisa e a gente quer realmente comprar aquela coisa, você arruma um cartão de crédito, você faz um boleto, você usa o seu bom crédito, porque na época que você estava trabalhando todos os dias, você tinha um bom crédito. E de repente você tem até uma condição de negociar com o fornecedor, olha, agora eu estou sem cartão, meu cartão está meio no limite, estou deixando ele por uma situação, dá para fazer um boleto? Claro que você vai conseguir isso. Você consegue sim, mas a situação ela é desconfortável. Então isso faz com que muitos parem. Verdade. E olha, posso te dizer, tem muita gente até só olhando de longe. Ah, agora aquele profissional, aquela profissional vai parar. Fica vendo, fica vendo. Ela fica ali assistindo a sua queda, não é? Porque você pode escolher mesmo parar. Eu estava conversando com uma profissional, uma importante profissional do nosso segmento, até de outro estado, e ela estava falando, olha, aqui na minha cidade, que não é uma cidade pequena, aqui na minha cidade 80% dos estabelecimentos de estética fecharam. 80%. Uma pessoa influente, uma pessoa que conhece dos números, né? Uma pessoa que consegue muito bem fazer a leitura do mercado. E sabe o que ela me disse? Ela falou assim, olha, Nilson, em meio à pandemia, sabe o que eu fiz? Eu mudei de estabelecimento. Meu aluguel, meu lugar que eu estava era muito grande, fui para um lugar menor, diminuí o aluguel, otimizei, fiz tudo isso durante a pandemia e eu me mantive viva. E agora, o que vai acontecer? Se 80% fecharam, ficou só 20%. Esses 20% vão vir com a mesma força de capital, de dinheiro, de poder de investimento que eles estavam antes da pandemia? Com certeza não. Mas essas pessoas vão ter que comprar de forma diferente, vão ter que ser muito mais flexíveis em montar os seus tratamentos. Ou seja, eu falava isso em uma universidade que eu trabalhei, com o mínimo você tem que fazer o máximo. Não é negligenciando, não é trocando substância, falando que está fazendo e não está. Não é nada disso. É você trabalhar muito bem a sua situação de modo que você consiga ter a versatilidade. O que é a versatilidade? Por exemplo, eu ter substâncias em minha clínica que eu consiga fazer tanto o tratamento corporal quanto facial. Dá para fazer isso? Com certeza dá. Eu te mostro que dá, né? Na verdade, eu gravei uma vez um vídeo, né, que eu falava de menos de 20 substâncias e mais de 10 protocolos com mesoterapia. E olha, aquilo que eu falei lá serve para mesoterapia, porque deve ter alguém falando assim, ah, Nilson, mas eu não posso aplicar, não sei o que. Então, mas serve também para pressurizada, tá? Então, serve para as duas coisas. Então, lá eu fiz menos de 20 substâncias e mais de 10, na verdade foram quase 15 protocolos, da cabeça ao pé, usando 20 substâncias. E logo que apareceu a situação da Covid, logo na primeira semana, no dia até que eu fechei a minha clínica, eu fiz um outro vídeo falando de 11 substâncias. 11 substâncias e todas elas contemplando todos os tratamentos que a gente pode fazer. Mas sabe qual que é a diferença? É que quando a gente não está confortável financeiramente, tem algumas contas que a gente tem que fazer. Então, o que eu preciso fazer? Bom, olha, agora, ao invés de comprar uma mescla pronta, eu vou ter que montar minha própria mescla. Ao invés de fazer uma compra de 2, 3 mil reais, eu tenho aqui
500, 600 reais. O que eu consigo fazer com esses 500, 600 reais? Aí que a sua criatividade ela tem que aparecer. E é aí que você vai se desenvolver como profissional, se você estiver disposto. Então aquele pessoal que está esperando você desistir, você vai parecer aquele Munra, sabe, do desenho Thundercats? Se você nunca ouviu falar, depois você pesquisa lá no Google, Munra. Aquele que da cinza vem de uma forma assim, monstruosa, todo cheio de força, todo cheio de razão. Mas tirando a ilustração de lado, é isso. O que vai acontecer na situação? Eu costumo dizer que a vida é mais cara para quem não tem dinheiro. Isso é verdade. O que vai acontecer? Você vai comprar ali uma quantidade de substâncias que você vai conseguir atender tanto protocolos corporais quanto faciais e capilares. Certo? Olha o que eu estou te falando. Mas ao invés de você falar assim, bom, eu vou ter aqui o suficiente para atender durante um mês. Você não vai fazer isso. Você vai ter quantidade de produto suficiente para você atender uma semana ou a primeira sessão do seu cliente. Nossa, Nilce, e a segunda? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então por isso que eu falo dessa substância. De repente você vai comprar uma caixinha com 10 ampolas de uma substância, uma caixinha com 10 ampolas de outra, viu que terminou, já repõe com uma certa antecedência. Você viu lá que já foram 5 ampolas da caixa com 10, você já perde outra, você já dá uma olhadinha ali. O que acontece nesse contexto? Nessa sua gestão, você vai gastar mais com uma coisa que você já sabe que você vai gastar. Provavelmente você vai gastar mais com um frete. Mas o que você prefere? Aí é onde você tem que pesar as decisões que você vai tomar. Então é assim, olha, você sabe que o frete vai te custar, por exemplo, 30 reais. Então você vai fazer uma compra de 300 reais e pagar 30 reais de frete. Aí daqui uma semana você vai ter que de novo gastar 30 reais mais 300 reais de produto. Ok, mas você está repondo. Significa que aqueles 300 reais que você investiu inicialmente, você já fez ele virar dinheiro. E é uma brincadeira que a gente faz por aqui. É um montinho, montão, montinho, montão. E assim você vai escalando o seu resultado sem se enfiar numa dívida. E se mantendo vivo e gerando recurso para você pagar seu aluguel, sua água, sua luz, se manter vivo, se você tem o seu próprio espaço. Agora, se você estava pensando em começar e deu aquele pé atrás, eu sempre falo para a pessoa assim, olha, comece simples. Eu já mostrei em uma outra oportunidade, vou mostrar novamente, como você começa um negócio com perto de R$2.000, sem precisar dispor desses R$2.000 de uma vez. Para você escalar esse faturamento 10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. E muitas vezes você não precisa nem de 12 horas por semana para trabalhar. Basta você ter em mente o seu objetivo, saber com o que você pode trabalhar e trabalhar nesse sentido. Aproximadamente R$2.000. R$2.000 é muito dinheiro? Não sei. Tem gente que gasta muito mais num aparelho de telefone, por exemplo. Não tem problema nenhum, cada um gasta seu dinheiro onde quer. Mas você precisa saber aonde que você vai trabalhar para ter aquele retorno do dinheiro. Entendeu? Então você pode, por exemplo, eu tenho aqui no meu cartão R$300 de limite. Comece com esses R$300. Gere o dinheiro, aprenda lá com a sua operadora de cartão de crédito como antecipar isso. Por exemplo, tem operadoras de cartão de crédito que você paga uma taxa. Falei para você que a vida é mais cara para quem não tem dinheiro. Você paga uma taxa, antecipa já aquilo, então você já começa a ter o giro. De repente você não precisa do cartão, você já tem um dinheiro na mão para comprar à vista e comprar melhor. De repente você tem um desconto, você tem um frete grátis. É essa situação que você precisa ter em mente, não é? Você precisa ter em mente
o que você precisa fazer. Deixa eu dar uma paradinha aqui para escutar ler aqui algumas coisas que as pessoas estão falando e também te dar uma outra dica. Olha, printa a tela da live ou tira uma foto da live e posta e marca a gente aí, que a gente vai compartilhar essa sua foto, tá bom? E se você gostou, mesmo durante a live, manda um direct aí pro seu colega, fala assim, olha, o professor Nilson está falando algumas coisas interessantes, porque na verdade isso é para te ajudar mesmo a sair da mesmice. Deixa eu ver aqui no YouTube o que estão falando. Deixa eu ver, só um minutinho. Que legal. A Dani está falando, seus vídeos são ótimos, tem me ajudado a ser um profissional melhor. Legal, Dani, bacana isso. Aqui a Marta está falando assim, professor, dá umas dicas sobre mesoterapia. Vou dar algumas dicas. Dá dicas sobre protocolos. Ok, vou te falar sobre isso. Olha a pergunta da Lívia. Quanto eu poderia cobrar por sessão de mesoterapia corporal? Essa é uma das coisas que eu gosto de falar e também gosto de orientar os profissionais. Lívia, eu estou preparando vocês para uma jornada e chegando lá na frente dessa jornada eu vou te dar um esboço de como você faz para você mesmo definir o valor de cada sessão. Mas eu tenho que te dizer que uma sessão de mesoterapia ela tem custado de 180 a 250 reais quando a gente fala de mesoterapia corporal, né? Corporal e também facial básica. Facial básica que eu te digo é assim, não sendo um skin buster, não sendo uma papada, tá? Porque esses tipos de tratamento, geralmente você adquire substâncias que são mais caras. E essas substâncias mais caras, o preço dela influencia no preço da sessão. Então, quando a gente faz uma papada ou um skin buster, quando você faz uma papada ou um skin buster, você vai ter lá um preço maior, que aí vai variar de 290 a 350 reais. E esses são tipos, né, de tratamentos que muitas vezes a pessoa se interessa em fazer de 3, 5 sessões, entendeu? E também quando a sua cliente virar para você e falar assim, mas, por exemplo, 200 reais, vou precisar de 5 sessões. Se ela não conseguir parcelar, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha, então você paga, cada sessão que você vier você paga, ou então passa uma no cartão, a outra você paga à vista. Seja criativo, seja flexível, seja persuasivo. Sabe por quê? Aquela pessoa que está indo até você, ela quer fazer o tratamento. E se ela não fizer com você, vai fazer com outra pessoa. E de repente a outra pessoa não tenha o mesmo profissionalismo que você. Então, tenha essa condição, seja flexível e reconheça o quanto você está investindo, quanto que você está tendo de margem, para você saber exatamente o quanto que você pode estar ajudando seus clientes, tá? Então não vamos deixar isso de lado não, porque nem sempre a sessão mais barata é a que mais vende, tá? A sessão mais barata ela serve para você ter o primeiro contato com o seu cliente, verdade? Então, por exemplo, hoje em dia, olha só, vou te dar um exemplo prático. Eu vou fazer um dia do Botox, Botox Day, um dia da toxina, Toxina Day, ok. Eu já fiz muito disso, de chegar num dia e atender 20, 25 pessoas. Uma pessoa praticamente a cada meia hora, não é? Já fiz isso. Hoje em dia, com a questão da pandemia, não dá para você fazer isso. Então, qual é a implementação? Olha a dica que eu vou te dar agora. Qual que é a ideia? Faz a semana da toxina. Utiliza uma toxina que te dê
essa segurança de você conseguir usar ela pelo menos 5 dias. Porque se um dia faltar muita gente, no outro dia você ainda tem toxina para atender outra. Eu, por exemplo, uso marca de toxina que me dá a condição de trabalhar com ela de 3 a 7 dias. Às vezes acontece de num dia só eu abrir a toxina e ela acabar, ou abrir hoje, amanhã ela acabar, diluir hoje, amanhã ela acabar. Mas às vezes eu preciso de mais tempo para consumir um frasco. Porque eu compro só frasco com 200 unidades. 200 unidades, teoricamente, dá para eu fazer 4 pessoas. Você está entendendo qual que é a jogada? Porque quando eu compro um frasco maior, ele fica mais barato para mim. E ele tendo aquela vida útil de 7 dias, eu consigo colocando pessoas ali naquele meio, que é o suficiente para eu pagar a toxina, ter o meu lucro e proporcionar o bem-estar para aquela pessoa. Mas quando você usa um atalho desse, ele tem que ser íntegro. Se você vai fazer um preço diferenciado naquela semana ou até naquele mês, né? Eu acho que esse pós-pandemia ele nos dá essa condição de fazer um pós, né? Trabalhar um mês de promoção para chamar mesmo as pessoas. Depois aquele preço não pode ser o mesmo. Você pode até não voltar ao preço que você cobrava antes, mas ele não pode ser o mesmo daquele mês. Eu, por exemplo, estou fazendo uma promoção com toxina esse mês, mas mês que vem não vai ser o mesmo valor, entendeu? Vou fazer um valor, ainda não vai ser o valor que eu costumava cobrar antes, mas eu vou fazer um valor diferenciado ainda, pretendendo, quem sabe, em agosto voltar ao meu preço normal e aí escolher uma semana de agosto para fazer o preço promocional, entendeu? Mas você tem que ser íntegro. Qual que é? O que é você ser íntegro? Você fala que é só naquela semana e só naquela semana. A pessoa não pôde vir essa semana porque aconteceu isso. Você perdeu. Ou você faz com um preço original ou você espera a próxima promoção. Mas não tem jeitinho? É melhor que não tenha, tá? É melhor que não tenha. A Marta está perguntando aqui qual que é o valor da toxina. Olha, uma toxina de 200 unidades ela está por volta de R$ 1.200, entendeu? Dá para você atender de 4 a 5 pessoas, dependendo da técnica que você usa, tá? Então, veja o que eu estou te explicando aqui, que você vai precisar ter a flexibilidade de comprar, fazer pedidos mais vezes. Às vezes não é confortável, né, você fazer pedidos, mas às vezes pode ser que chegue uma semana que você precise fazer pedido 2 vezes, não é? Antes você fazia um pedido a cada 15 dias, legal, agora mudou, gente. Então às vezes você tem que fazer pedidinho picado, você vai pagar um pouquinho mais de frete. Paciência, esse é o preço da readaptação e a gente precisa estar disposto a pagar isso. Deixa eu ver aqui as perguntas, já eu vou abrir. Deixa eu ver. Professor, no dia do Botox Day, por exemplo, devemos pedir 50% do valor antes da aplicação, no caso para que a pessoa use toxinas. Peraí, não entendi direito. Caso pedir 50% do valor antes da aplicação, no caso para que a pessoa use toxina e desestabilize em algumas horas, ou não é indicado? Bom, eu acho que eu entendi o que você perguntou, Rayane, né? Rayane, é assim, olha, de acordo com o mercado que a gente vive, dificilmente alguém dá alguma entrada, não é? Eu tenho estudado isso e estou até predisposto aqui a testar algumas coisas do tipo. Bom, você quer garantir o seu horário nessa toxina? Ok, você vai me dar um sinal de 10%. Mando um link para ela, tá? Do PagSeguro
ou da rede, de quem você trabalha, ela vai pagar aquilo, né, com cartão de crédito ou manda um boleto, alguma coisa do tipo, e ela só vai garantir a vaga dela quando ela pagar aquilo. Então é uma forma, se ela não vier, ela perdeu aquele valor que ela entregou ali. Então isso tem que ficar claro para ela, que aquele valor é o equivalente ao compromisso dela com o agendamento. Boa noite, Guimarães. Lê Guimarães. Eu faço muitas compras de produtos e laboratório. Costumo parcelar cada compra. Mandou a pergunta incompleta, então termina a pergunta. Pode terminar a pergunta. Boa noite, Gil. Vamos lá. Eu faço muitas compras de produtos e laboratórios. Costumo parcelar o máximo de vezes que a empresa permite. Tenho dúvida se estou agindo corretamente. Olha, Lê Guimarães, a história é a seguinte. O que esses laboratórios, não é, te dá de vantagem para você comprar à vista? Essa é a primeira pergunta. Se, por exemplo, é o mesmo valor você comprar à vista e comprar a prazo, vale mais a pena você comprar a prazo. Por quê? Ah, não, Nilson, mas... Bom, peraí. Se você comprou à vista e tem um desconto, legal, porque de repente aquele valor de desconto paga o frete, paga a taxa do cartão que você vai parcelar para o cliente. É essa conta que você tem que fazer. Agora, se o fornecedor não te dá nenhum desconto para o pagamento à vista, não compensa. Se ele te dá um desconto muito baixo, também tem que dizer que não compensa, né? Às vezes vale mais, por exemplo, você comprou à vista e você ganhou frete grátis. Veja lá, por exemplo, seu frete era R$50, você está fazendo uma compra de R$500, são 10%. Essas contas que você tem que fazer, não é? Então é isso que você tem que parar e analisar na hora da compra, tá bom? Mas o que eu te falo, quando você parcela a sua compra, você está tendo o produto imediatamente. É claro que todo laboratório vai te pedir uma entrada, mas você pagou parte, você vai ter tempo para trabalhar para pagar as outras partes. E se você tem o dinheiro para pagar à vista, você deixa ele guardadinho ali, que é o que a gente chama de capital de giro. Então, se alguma coisa nesse meio tempo, se todos os tratamentos que você gostaria que saísse não saíram, aí você usa aquele seu recurso para continuar sendo uma boa pagadora para numa próxima vez, se você precisar usar o crédito, entendeu? Mas eu tenho que te dizer que a gente é tido muito no mercado como uma pessoa, como os profissionais que são desorganizados financeiramente. E isso é uma luta que a gente deve vencer. Deixa eu ver aqui no YouTube o que a Marlene está perguntando. Professor, o senhor poderia indicar algum laboratório mais acessível? Posso, você compra com a gente. Na verdade, eu sou representante da Biometil. Esse negócio de laboratório mais acessível, eu prefiro te ensinar a montar sua própria mescla e você economizar ao invés de trabalhar com uma mescla pronta. Eu prefiro isso, porque geralmente os mais baratos é aquela história, o barato fica caro, né? Então eu tenho visto aí algumas sugestões no mercado que quando você vai ver não faz efeito. Não adianta você comprar um produto barato e ele não fazer efeito. Então você tem que fazer uma pesquisa mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Em Tocantins, o desânimo é maior. É a vigilância sanitária com inúmeras regras sem lógica. Olha, esse negócio de regras das vigilâncias sanitárias, a gente ainda vai ter muito que se adaptar, né? Então tudo isso vai depender de como as pessoas vão se comportar. Então não é hora da gente ficar gerando conflito, mas sim a gente mostrar
que é capaz de seguir as regras deles, ou então oferecer uma condição diferenciada que funcione para o pessoal, tá? Deixa eu ver aqui. Micaele, como vai, Micaele? Boa noite. Trabalho em postos de coleta de laboratório de análises clínicas. Para começar a atender mesoterapia nesse espaço, eu teria que incluir junto à vigilância sanitária o alvará? Puxa, boa pergunta, hein? Primeiro, você é um posto de coleta, tá? Então, provavelmente você já atenda os pré-requisitos básicos. O que eu te orientaria? Separar um espaço, porque provavelmente você já tem um alvará, e se você já está habilitada, ok. Então, separaria um espaço para não misturar os públicos. Que de repente está ali uma pessoa com uma doença, uma pessoa... Separaria os espaços, se isso fosse possível, e um ambiente diferenciado, porque é um pouco conflitante, na verdade. Porque inicialmente, muita gente vai fazer exame ou coletar exame está com alguma patologia, e a pessoa da estética, ela não está querendo ter esse contato. Mas o ambiente, ele condiz com a mesoterapia, sim, na questão da biossegurança, dos cuidados, que é até maior. Mas eu não sei se não teria um conflito com a população. Mas eu acredito até que se você fizer uma consulta via e-mail mesmo para a vigilância sanitária, ela vai querer saber desses detalhes que eu estou te falando, e ela vai te orientar melhor até. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Tem um laboratório de análises clínicas e eu ampliei para atender a estética ao lado. Aí, ó, tá vendo? Esse colega aí já fez isso. Gostaria de usar a mesma recepção com 2 balcões distintos atendendo a estética. E a vigilância não aceitou. Olha aí. A ideia é boa, mas eu acredito que você vai ter que separar o ambiente. Às vezes com uma parede de vidro, às vezes com uma divisória. Você vai ter que usar da sua criatividade. Vai ter que usar da sua criatividade, ou até mesmo perguntar para a vigilância como que você aceitaria. Porque a vigilância sabe que todo mundo está querendo sobreviver, mas não é a qualquer custo, né? Então, eu acho que vale a pena isso. Oi, Heloísa. Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí? Tudo jóia também. Na batalha. Estamos aí, Me gente. fala, qual que é a sua pergunta? Que desde onde você queria perguntar? Não, verdade. Depois que eu aprendi sobre os protocolos, né? Aí consegui comprar com uma empresa, chegaram os produtos, só que eles não são pH dependentes. Entendi. Aí eu tô com a dúvida, qual é a ordem? Como eu Tá. vou manter esse método? Eles não são pH dependentes ou são? É o seguinte, cada um tem um pH Certo. Então são pH dependentes. dependente. Isso. Essa história eu acho que foi eu que inventei, viu? Porque muitas perguntas que as pessoas me faziam era a respeito se podiam misturar substância do laboratório A com substância do laboratório B. E a Sim. outra pergunta era assim: qual é a ordem que eu devo usar? A outra, por que que as substâncias que vocês fornecem não tem o pH no rótulo? Sim. Então, o que que acontece? Aí eu separei em 2 tipos de laboratórios. Tem laboratórios que eles trabalham com a estabilidade do pH, que eu chamo de não pH dependente. Ou seja, não depende do pH. Eu posso misturar em qualquer ordem. Não vai precipitar, não vai cristalizar, não vai ter Sim. problema nenhum com ele.
tá? Certo. Agora, as substâncias que são pH dependente, aquelas que vêm no rótulo, o pH de cada uma das ampolas, eu tenho que misturar do pH mais baixo para o pH mais alto, ou seja, Certo. do ácido para o alcalino. Se eu inverter essa ordem, eu posso ter turvação, precipitação de substâncias e coisas do tipo. Entendi. Respondi, não? Respondeu. Eu Posso tô falar nessa mais uma coisa? dúvida. Sim. Posso te falar mais uma coisa? É assim, geralmente não é recomendado você misturar laboratório A com laboratório B, Uhum. tá? Mas se em uma emergência eu precisar misturar os dois, você tem que misturar laboratório pH dependente com laboratório pH dependente e Uhum. também ou o contrário, entendeu? Entendi. Então, Entendi. se você quiser trabalhar com dois laboratórios, trabalhe com dois laboratórios que sejam ou pH dependente ou não pH dependente, porque de repente você pode fazer uma mistura. Já fez esses testes e não deu problema. Qual que é o Certo. indicativo que dá problema? Indicativo que dá problema. Turvou, precipitou, mudou de cor consideravelmente, para. Cristalizou, né? Uhum. Cristalizou, tem que ser É. translúcida, eu tenho que olhar através da mescla e enxergar do outro lado, mesmo que seja colorido, e eu não posso ter uma mudança brusca de cor, a não ser que um dos componentes tenha uma cor diferenciada, Como a B12, por exemplo, né? como a B12, por exemplo. Como a Que ela B12, vai por exemplo. ficar naquela cor mais avermelhada. É, até as Uhum. nossas clientes pedem, né? Eu quero aquele produto cor-de-rosinha, né? É muito bom a B12. A Biometil eu consegui comprar Hum. e eu reparei que ela não tem no rótulo pH. Ela não é pH dependente mesmo. Então eu posso montar E sem misturar. medo nenhum. Ó, agora aqui vai uma dica de ouro, tá bom? Uhum. Nunca misture desoxicolato com vitamina C. Eu não sei. Essa eu já sei, do YouTube. Precipita. Tô Eu falei alta. no YouTube, né? Ela Acho que eu precipita. já assisti quase todas as aulas. É, Mas a gente tem legal. que ir repetindo para aprender cada vez mais, né? Legal. Repetir e aplicar na prática. Legal. Eu vejo você sempre aqui nos vídeos, né? Sim, sim. Eu Ah, vejo eu sempre. gosto muito, é bem esclarecedor. Você trabalha com uma didática muito simples, não floreia, não, sabe? Para mim, que caí agora na estética, então está sendo muito mais tranquilo aprender com você do que com outros profissionais, né? Que bom. Tem a fala correta e passa tranquilidade e segurança para a gente. Então, eu sou Hum. muito grata pelas Ah, suas aulas e agora pelas lives. que bom. Muito bom participar. Tá joia. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Hoje não, quem sabe amanhã. Então anota, né? Numa próxima, obrigado pela sua participação. Vou abrir aqui para Eu ver que se tem mais alguma agradeço. pergunta, que o nosso tempo vai passando muito rápido, né? Parece que uma hora é muito Verdade, tempo, mas vai muito rápido. sim, mas boa. Mas muito obrigada. Um abraço, viu? Sucesso para você. Precisando, a gente está por aqui. Muito obrigada. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.